Região Nordeste do Brasil, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, vamos fazer a conclusão do projeto História e Geografia das Grandes Regiões Brasileiras. E hoje vamos abordar a História e a Geografia da região Nordeste do Brasil. No nosso mapa, a macro-região nordestina é essa em azul, formada por 9 estados, é a terceira maior do Brasil em extensão, área, tamanho, atrás das regiões Norte e Centro-Oeste. A divisão política do Nordeste, 9 estados, 9 unidades federativas, os estados e suas respectivas capitais. Há no Nordeste 3 metrópoles, lembrando que metrópole é cidade com grande importância, grande influência no espaço geográfico. E as metrópoles nordestinas são Salvador, Recife e Fortaleza. Apenas a nível de curiosidade, os códigos de área do Brasil, os apelidos das capitais brasileiras. Agora vamos passar para os aspectos naturais da região Nordeste, começando com os climas. E há na região Nordeste uma grande variedade climática. Tem o clima tropical litorâneo, que é quente, com bastante pluviosidade, por estar próximo do Oceano Atlântico. O tropical semiárido, que é quente com pouca pluviosidade, ou seja, pouca chuva. O tropical típico, quente com uma estação chuvosa e outra seca. E aqui no oeste do Maranhão, o clima equatorial, muito quente e muito chuvoso. Na imagem, o climograma do clima tropical semiárido, mostrando a pouca quantidade de chuvas, a pouca pluviosidade. E por que chove pouco no sertão? São 2 os motivos. A dinâmica das massas de ar, ou seja, as massas de ar não têm uma grande abrangência, uma grande incidência no sertão, e também a questão do relevo. O Planalto da Borborema ele acaba funcionando como uma barreira à entrada de massa de ar úmida vinda do Oceano Atlântico. Então, se formos observar esse mapa das massas de ar, vamos ver que aqui a região do sertão nordestino não tem uma incidência grande de massas de ar, nem no verão e nem no inverno. Passando para as vegetações, há também no Nordeste uma grande variedade de vegetações. As duas predominantes são a caatinga e a mata dos cocais. Imagem da caatinga e da mata dos cocais. A mata dos cocais é formada basicamente de 2 palmeiras, o babaçu e a carnaúba, que nós vamos falar da importância delas mais para frente. Podemos também dividir as paisagens naturais em biomas, levando em conta a vegetação, a fauna. E o bioma predominante no Nordeste é o bioma caatinga. E também podemos dividir as paisagens naturais nos chamados domínios morfoclimáticos, levando em conta a vegetação, clima, relevo, hidrografia. E o domínio morfoclimático predominante é o domínio das caatingas, conhecida como Mata Branca. Essa vegetação também apresenta a presença de xerófitas, cactos. O clima semiárido é característico da área. Agora vamos passar para a hidrografia da região Nordeste. E o principal conceito de hidrografia é o conceito de bacia hidrográfica, que é toda a área ou espaço entre um rio chamado principal e os seus afluentes. As 2 principais bacias hidrográficas da região Nordeste são a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Parnaíba. Rio São Francisco e Rio Parnaíba. Aqui vale a pena dar uma pausa no vídeo para poder fazer uma leitura com calma das características da bacia do São Francisco. Nesse mapa, um rio importante de cada estado do Brasil. O Rio São Francisco também é bastante utilizado para geração de energia elétrica através das hidrelétricas. Há também no Nordeste, principalmente por conta do clima tropical semiárido, os chamados rios intermitentes ou temporários, que são aqueles rios que secam no período de seca, no período de estiagem. Um ponto importante na hidrografia nordestina, sem sombra de dúvida, é a transposição do Rio São Francisco, levando a água, desviando o Rio São Francisco, levando águas para regiões áridas, secas. E há 2 desvios principais, o chamado eixo norte e o chamado eixo leste, de desvio do Rio São Francisco.
É um projeto que divide opiniões, há pontos positivos, pontos negativos da transposição do Rio São Francisco, os principais canais, levando água para as regiões mais áridas. E, diferentemente do que se pode imaginar, a ideia de transposição do Rio São Francisco ela é bastante antiga. Ela vem desde o século XIX, já com Dom João VI. E o mapa, para terminarmos essa parte de hidrografia da região Nordeste, da hidrografia nordestina, os principais polos de irrigação, açudes, hidrelétricas, rios temporários, rios perenes. O que são rios perenes? São aqueles que nunca secam, que correm o ano inteiro, como o Rio São Francisco. Em termos de relevo, o relevo nordestino, há a depressão sertaneja do São Francisco, cercada de planaltos. Os principais problemas ambientais da região Nordeste são a poluição do mar por petróleo, derramamento de petróleo, limpeza dos navios petroleiros, sempre poluindo o mar. O assoreamento do Rio São Francisco, que é o rio ficar com muito sedimento, com muita terra. Isso se dá pelo fato de haver o desmatamento da mata ciliar, que protege o rio. E também a questão da desertificação, que é um problema sério, principalmente no sertão nordestino. E o que é a desertificação? Desertificação é um fenômeno de empobrecimento dos solos em regiões de climas árido e semiárido. Isso se dá basicamente pelo desmatamento, que tira aquela vegetação que protege o solo, e aí a seca, a falta de chuva, acaba empobrecendo o solo, transformando esse solo em areia. Então a gente vê aí as fases da desertificação, começando com as atividades humanas do desmatamento. O polígono das secas, toda essa área onde há a seca, a aridez, a estiagem, toda essa área delimitada, envolvendo grande parte do Nordeste e também o Norte de Minas, é o que se chama de polígono das secas. A área de extrema aridez, estiagem, pobreza. E a delimitação do polígono das secas é importante para ver o papel do Estado no desenvolvimento e na ajuda a essa região. Uma atuação importante do governo federal na região do semiárido é através do DNOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, principalmente com a construção de poços artesianos, caminhão-pipa, fornecimento de cisternas, caminhão-pipa, poços artesianos e as cisternas, que são essas estruturas aí para captar a água e acumular a água, reservar água, principalmente para os períodos mais secos. A história do DNOX, criado em 1909, já com esse objetivo de atender a população que sofre com a falta de água. E um assunto, um conceito também muito importante quando se trata do Nordeste, do sertão nordestino, é a indústria da seca. O que é a indústria da seca? Nada mais é do que utilizar a seca para conseguir benefícios, para conseguir favores. É utilizar a seca como moeda de troca. É utilizada por políticos que utilizam essas populações em extrema pobreza como voto de cabresto, é o coronelismo. Esses políticos se aproveitam da situação da seca, de pobreza, de miséria, para oferecer pequenos favores para essa população em troca de votos. Os empresários vão usar a seca para conseguir benefícios fiscais, tributários, e os fazendeiros vão usar a seca para receber recursos, como obras de irrigação, projetos. E como que surgiu essa expressão indústria da seca? Ela foi utilizada pela primeira vez pelo jornalista e romancista Antônio Calado, para se referir ao uso da seca como desculpa à miséria. As pessoas vão dizer que a miséria no sertão é por causa da seca, o que não é uma verdade. A
questão da miséria, da pobreza no semiárido se dá por questões políticas, questões sociais, a pouca instrução daquela população, a falta de incentivo técnico, financeiro aos pequenos produtores. Esses são os motivos da pobreza, da miséria. Tanto que no deserto de Negev, no sul de Israel, há o plantio nessas regiões. Então, o problema do sertão nordestino não é a seca. Até porque, com tecnologia, você pode transformar a área do sertão em área produtiva. O problema da questão da pobreza, da miséria no sertão nordestino, como eu disse, é toda a estrutura política e social das populações que ali vivem, submetidas ao coronelismo, à falta de políticas públicas sérias, tanto que nós vemos que é possível, através da irrigação de tecnologia, produzir em áreas áridas, semiáridas, como vemos aqui imagens do próprio sertão nordestino.